Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. Tem muito jogador aí que tem particularidades, notícias que eu quero trazer para vocês aqui agora. Tem compra no São Paulo pairando aqui para nós discutirmos também, coisa que tem dividido bastante a opinião do torcedor são paulino. Quero falar também com vocês sobre patrocinador bilionário, B de bravo, bilionário, e a coisa tá ficando muito boa aqui pro lado do São Paulo, hein? Quando a gente pensa em dívidas, amortizar a dívida, continuar com a dívida, está ficando tudo a favor do São Paulo Futebol Clube, que começa esse Campeonato Brasileiro agora, que eu não vejo a hora de voltarem os jogos do Tricolor Paulista. Vem comigo então aqui, vai, chega junto, vamos assistir esse vídeo, mas para começar deixar aquele like muito louco, maroto, para o vídeo ficar bem engrandecido e top, e se inscreva também aqui no canal, tá bom? Você que não conhece a coletiva do Juba, chegou de paraquedas aqui e falou, quem que é esse maluco falando do meu time do São Paulo aí? Aqui é um São Paulino também, que faz questão de ter você por aqui comigo nessa família que só cresce, já somos em quase 140 mil, tá bom? Tá bom não? Então vem junto, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Foi mal. Os caras que estão chegando agora não conhecem ainda, né? Galera, é o seguinte, olha só. Deixa eu falar aqui sobre rapidinho as notícias. Os caras vão fazer um girinho de notícia aqui, ó. O Lucas Moura segue em recuperação. Pode ser que ele ainda não tenha se recuperado para o jogo contra o Sport Recife, que acontece na estreia do Brasileirão no dia 29. Salvo engano, dia 29. É no sábado, né? O São Paulo não joga mais domingo, às 4. Isso é impossível. Quando o São Paulo jogava às 4, domingo às 4, acho que meu pai era vivo, em 2012, se eu não me engano. Mas ainda é assim, domingo às 4 não tem mais. Então o jogo ia ser domingo às 4, passaram pra sábado, o jogo, aqueles joguinhos balada, né, que tem. A galera vai pra balada ou vê o jogo do São Paulo. É assim que o São Paulo vive hoje em dia. E o São Paulo vai ter um jogo treino agora contra o São Bernardo, que também é um treino mequetrefe, né? O São Bernardo é um time mequinho, fraco, e o São Paulo vai treinar, mas melhor do que ficar parado. E o São Paulo, então, estreando contra o Sport, vai jogar em casa, tem que ganhar, e o Lucas pode ser o desfalque ainda, porque está se recuperando daquele probleminha físico que teve depois do jogo contra o Palmeiras no tapete de plástico, que a Leiloca gosta, né, de falar que não, para. O Abel Zitio falou assim, não, vamos parar de falar do gramado sintético, vamos parar de falar nada, rapaz. O São Paulo deveria, inclusive, colocar o gramado sintético no Morumbi. Já que é pra colocar sintético, então vai pra todo mundo ou pra ninguém. Os caras mudarem a história deles, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, depois de colocar a artimanhazinha chamada gramado sintético, porque o São Paulo não pode então? Eu também sou saudosista e gosto do Morumbi do jeito que ele é, do jeitinho que ele sempre foi. Agora, já que dá certo, que ninguém consegue jogar contra o São Paulo no Morumbi, eu colocaria agora. E o Lucas segue nessa contusão, que eu não sei se tem a ver também com o gramado sintético de plástico lá do Porqueiras. E o Oscar, ele superou aí o planeta inteiro dos brasileiros em números de assistências, participações em gol e tal. Falei no vídeo de ontem, ele estava superando todo mundo, bate de frente com o Rafinha do Barcelona em alguns quesitos, tá? Mas depois disso, as chances criadas, assistências e coisa e tal, o cara, ele lidera o ranking, assim, quase que mundial dos brasileiros e que dão assistências e participações diretas em gol, grandes chances criadas pra gol e tal. O cara é monstruoso, o volante do São Paulo, o Oscar Emboaba, né? O volante do São Paulo, né? Não o técnico. Mas acho que ele é meia e deve ser meia agora voltando. O Alan Franco segue sem ter a renovação contratual feita ainda. Está meio travada a renovação contratual do Alan Franco e o São Paulo tem o interesse de renovar. Por outro lado, o Arboleda esfriou aquela questão dele poder ir para o Grêmio e tal. Não tem nada acontecendo disso nesse momento. O momento de agora é, o Grêmio falou que o Arboleda, coisa e tal, tinha muito a ver com o Ferreirinha. O Grêmio dizer que o Arboleda podia ir para lá e tal. O Grêmio tem a vontade, o Grêmio quer levar o Arboleda, mas o Arboleda segue sendo jogador do São Paulo e esse tem contrato, diferente do Alan Franco, que no final do ano o contrato vai vencer, a menos que o São Paulo faça a sua parte, vai lá, renove com o Alan Franco. Um jogador que a torcida do São Paulo não está querendo muito que fique no tricolor, foi falado também já, é o Igor Vinícius, e o contrato dele acaba no final do ano, muitos considerando que a trajetória Igor Vinícius tenha acabado no São Paulo Futebol Clube. Eu não considero dessa maneira, mas tudo bem. Gente, olha só.
O Ferreirinha, que é um dos pivôs dessa discussão aí arboleda no Grêmio, o Ferreirinha ele veio pro São Paulo lá do Grêmio e quando ele chegou no São Paulo ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo Futebol Clube. Ele competia, batia de frente com o Lucas Moura, quem que é melhor? Ferreirinha, Lucas Moura e tal. E o Ferreirinha jogou o fino da bola enquanto o Thiago Carpini, que é um técnico razoável, vai ter muito futuro pela frente, estava no comando do São Paulo Futebol Clube. O Carpini conseguiu fazer o Ferreirinha jogar e o Ferreirinha se sagrou ali um dos artilheiros do Campeonato Paulista enquanto jogou até a sua contusão. Depois disso, o Ferreirinha desaparece do time, volta da contusão e agora não consegue mais se acertar e apareceram levantamentos agora que cravam que o Ferreirinha é um dos piores finalizadores do São Paulo. Quando o São Paulo não paga pro Grêmio, o Grêmio quer o Arboleda, tá? Mas o Grêmio, tipo, não tem saudade do Ferreirinha. Já aqui, eu não sei você, quando eu olho para um time de futebol, eu olho pro time do São Paulo, eu vejo a seguinte coisa: um time tem que ter um ponta que corre, tem que ter um meia que cria, tem que ter um meia atacante e um centroavante. 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes. Depois disso, pode ter um terceiro zagueiro, pode ter um terceiro atacante, pode ter algumas variações, um meia criativo só sem meia atacante e tal. Muitas coisas podem acontecer para um time de futebol dar certo. A seleção brasileira, por exemplo, que eu acho que é patética hoje em dia, não tem meia. É 2 volantes criando no meio, 4 atacantes, 2 abertos, é uma coisa assim esquisita. O São Paulo caminhou muito para esse lado quando não tinha o Oscar ainda. E o Luciano fazia essa meia atacante aí, Ferreirinha, Lucas, era um deus nos acuda, né? Perdia pra todo mundo e tal. Ganha no Morumbi, perde fora. E o São Paulo continua dessa forma. Hoje, se você pensar no Ferreirinha e essa queda que ele teve de produção, essa queda de ritmo que o Ferreirinha teve, é algo muito triste, né, de pensar. Até porque o Ferreirinha, quando ele chega no São Paulo, ele demonstra que ele tem qualidade. E agora, ele aparecendo nos noticiários como um dos piores jogadores de finalização que tem é uma pena, eu vejo. Claro, chegou o Oscar, tem o Lucas, tem o Caleri, 3 zagueiros, o Ferreirinha faz pouca falta. Mas para mudar esse sistema de 3 zagueiros depois de 2 derrotas seguidas, é um estalo de dedo. Então, os 3 zagueiros do São Paulo no 2025, neste ano aqui, eu não sei até que ponto vai conseguir um técnico sem resultados. O time do São Paulo, que é o time do planeta Terra, praticamente grande, que menos chuta no gol, manter um terceiro zagueiro se faltarem resultados. Ah, pegou como chama lá, o Tadjeres lá em Córdoba. Aí perdeu um jogo lá, tá perdendo, o terceiro zagueiro sai rapidinho. Você sabe o que eu tô falando. E aí, o São Paulo tendo Oscar, Lucas e Caleri mais ou menos meio garantidos no time titular, sobra um outro espaço pro Luciano que entra e tem também o Ferreirinha que pode dar uma variação tática e uma velocidade com poder de drible muito maior do que o do Luciano. Então, eu tô torcendo muito pro Ferreirinha dar a volta por cima. Não gosto de ver que o Ferreirinha aparece agora como um dos jogadores piores possíveis em finalização e tenho certeza que ele tem bola pra jogar no time do São Paulo e acho que o São Paulo tem que olhar com ótimos olhos pro Ferreirinha. Você não acha, não? Eu também acho que sim. Meus amigos, o São Paulo tá fechando um contrato aí agora, a renovação com essa Superbet de praticamente bilhão, tá? Praticamente bilhão de real. Bilhões de reais, não. 1 bilhão de reais. O São Paulo, ele faz um contrato duradouro e que a renovação pode ter o São Paulo recebendo durante um ano aí 140 milhões no ano. Claro, o São Paulo fez um contrato agora longo, mas também garante para os próximos anos. Lembra que teve ano que o São Paulo não tinha patrocinador master? Lembra disso? Que era um Deus nos acuda, foi quando começa mais ou menos ali a dívida do São Paulo aumentar. Agora o São Paulo quer fazer o caminho inverso e parar de ter dívidas. Agora é para parar de ter dívidas. Nesse momento que você tenta parar de ter dívidas, tem sim que fechar patrocinadores e contratar de maneira mais assertiva. Ou seja, Oscar, quem mais aqui? Sabino, Wendel, e são jogadores, esse Cédric Soares, são caras que vieram de uma maneira assim, gratuita, praticamente, acertando somente salários, praticamente. E o São Paulo trouxe caras que são titulares, né? Enzo Dias, o Wendel vai ser titular, o Cédric é titular, o Oscar é titular, o Sabino é o 12º jogador. São caras que vieram de graça, que vieram com bola no pé, com qualidade no pé. E isso é sim algo a se aplaudir na diretoria do São Paulo, em meio a tantas críticas que essa mesma diretoria merece. Já
que a diretoria do Tricolor, ela tem essa questão de fazer algumas mancadas, como, por exemplo, a compra do Orejuela, a compra do Galopo, são coisas assim escabrosas, que não tem cabimento nenhum. Pelo menos quando fala dessa última janela, a diretoria deu aula. E foi aula, hein? Tirando essa questão do técnico, que eu tenho minhas diferenças, a diretoria com Enzo Dias, o Wendel, Cédric Soares e o próprio Oscar deu aula do que é fazer futebol. Ah, o Oscar quis voltar porque é o São Paulo. Verdade. Mas não dá pra tirar também o mérito de quem assinou o contrato com o Oscar, que é a diretoria do São Paulo com o São Paulo Futebol Clube. São Paulo é grande demais para jogadores assim quererem vir pra cá. Sim, fato. Mas foi esse Júlio Casares que assinou. Não dá pra criticar também. Assinou, a diretoria de futebol trouxe e beleza. Então o São Paulo caminha legal agora para poder amortizar essa dívida. Além de amortizar a dívida com esse tipo de patrocínio, de bilhão que fez com a Superbet, o Júlio Casares deu uma entrevista falando que o Evangelos Marinakis está perto e próximo. Tá para assinar um contrato. Eles estão na fase de contrato, onde estão analisando os últimos pormenores do contrato, as letras miúdas ali, né, para não ter nenhum problema, mas que o Evangelos Marinakis sim vai fechar com o São Paulo. E aí você que tá olhando nos meus olhos agora, você fala assim, mas João, para um pouquinho. 1 bilhão. Superbet. 600 milhões, Marinakis, 1 bilhão e 600. A dívida que gira na casa de 1 bilhãozinho ali para menos. Janela modesta de contratações e caras que vieram de graça. Premiações e mais premiações de jogadores vendidos e campeonatos que o São Paulo vai avançando. Fora isso, nós temos também a Libra, nós temos também o FIDIC, tudo isso que vai levando o São Paulo para um caminho de amortizar de fato as dívidas. Então eu acredito que se a diretoria do São Paulo fizer isso, realmente, essa fechada legal com a Superbet, mais o Evangelos Marinakis e parar de fazer contratações que nem Freud explica, que nem Einstein explica. O que é isso de Orejuela e Galopo? O que foi isso, sabe? O que foi um dia o Raniel e o Pablo, né? O que foram esses caras? Se parar com isso, essa diretoria do São Paulo ela tem a condição de entrar para a história da diretoria que sanou as dívidas, ganhou uma Copa do Brasil, um Paulista e carrega o São Paulo agora com um time excelente. Não sei se tem técnico, acredito que não. Mas tem um time excelente que pode bater de frente com qualquer um. É top ou não é? Por falar nisso, de contratações inacreditáveis, o São Paulo tem o Juan Tressoldi aí do Sassuolo, que pode ser um cara assim, uma das contratações mais ridículas da história do São Paulo, se custar na casa dos 25 milhões, sendo que ele é reserva já. Já está garantido que o Juan Tressoldi é reserva do Ferrarese, do Arboleda, do Alan Franco e também do próprio Sabino, que é reserva também. Dito isso, não pode o São Paulo pagar 25 milhões. E a mesma coisa se aplica pro menino Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um jogador que é da Lazio, tá? Ele é jovem, ele é promissor, ele pode dar super certo, pode, tudo isso pode. Mas espera um pouquinho, nós não torcemos aqui hoje pro Real Madrid, que está legal no caixa, tá bem equilibradinho, vai pôr o Marcos Antônio porque amanhã pode precisar. Nós temos uma emergência de dar certo hoje. Hoje o São Paulo tem que dar certo. Então pensar em contratar o Marcos Antônio da Lazio, você tem que colocar na balança e pensar no porquê também. Ah, o Marcos Antônio é meu titular absoluto, é imprescindível, é o meu novo Hernanes. Tá bom, então vai lá e contrata, paga o que for e contrate, beleza. Se fosse o caso do Lucas Moura, 26 milhões pagar na Lazio, o São Paulo estaria assim, puta, mas 26 milhões eu não tenho. Não foi assim com o lateralzinho que era lá aquele lateral da Argentina, que foi acho que pro River Plate agora, que jogou a seleção, a Copa do Mundo e ganhou com a seleção argentina. Como é que ele chama? Jogava na Espanha lá, no time do Sevilha, acho que era no Sevilha que ele jogava. Esse lateral, São Paulo não podia contratar, esqueci o nome dele agora. Jogou na Copa do Mundo e não tinha grana. Se fosse o Lucas Moura, o São Paulo, não, 26 milhões, não tem essa grana agora, é muito caro e tal. Aí chega no Marcos Antônio, que é reserva do Alisson, que joga junto ali com o Luiz Gustavo e com o Pablo Maia, e ainda tem o Bobadilha, que é um jogador de seleção paraguaia que está entrando, fora a equipe de base vindo, fora que quando o técnico atual de São Paulo quer colocar o Luciano para jogar, ele recua o Oscar. Já fez contra o Santos, fez contra o Palmeiras, 2 clássicos, perdemos os 2, mas recuou o Oscar em 2 clássicos.
Então o Marcos Antônio, ele não é um jogador imprescindível, que você vai poder chegar lá e arcar com 25, 26 milhões de reais. Bom jogador, não é ótimo, teve altos já no São Paulo, jogou legal alguns jogos, nos últimos jogos foi horroroso. Agora, tudo leva para uma discussão de o quanto nós precisamos do Marcos Antônio, o quanto ele cabe no São Paulo. E quanto o São Paulo deve no mercado a ponto de poder abrir mão de 26 milhões e mais um salário alto que o Marcos Antônio ganha. Diante disso tudo, Marcos Antônio passa a ser uma contratação assim imperdoável caso o São Paulo venha e faça agora pelos valores que foram anteriormente divulgados. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!